Alô você, bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Tudo bem? Tudo bem, Varoa? Tudo jóia. Hoje, mais uma vez, nós vamos continuar com o estudo da palavra. Pode ser, Varoa? Pode ser. Vamos ler o nosso texto que hoje se encontra em Gênesis 15, versículo 5, que é o primeiro livro da Bíblia. Varoa, você pode ler pra gente? Posso sim. Então o Senhor levou Abraão e disse: olhe para o céu. Está vendo as inúmeras estrelas? Conte-as se puder. Esta será a quantidade de descendentes que você terá. Que palavra forte, hein? Sabe o que faz me lembrar? Aquela frase que a gente costuma ouvir: crer ou não crer? Ter fé ou não ter fé? Varoa, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu te perguntasse o que é ter fé para você, o que seria ter fé? Então, no dicionário, né, fé é quando você deposita toda a sua confiança naquilo que você acha que vai acontecer. Fé, né? Sim. Mas nós somos um casal cristão. Então a nossa fé é baseada na palavra do Senhor. E a descrição da fé encontra-se em Hebreus 11:1, que diz: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Verdade. Muito bem explicado. Ou seja, a fé aos olhos humanos é você depositar a confiança absoluta ou no homem, ou em alguém, ou em algo. Ou em alguma coisa. Exatamente. Né? Geralmente isso acontece. Você deposita a tua fé, a tua confiança no ser humano, no médico. Às vezes você está doente, você deposita a tua confiança no médico, na ciência, Sim. na sua intelectualidade, no seu conhecimento, não é verdade? Na força do teu braço. Mas a gente aprende na Bíblia, que é a palavra de Deus, que existe uma fé maior do que essa, que é a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo. A fé no que está escrito na palavra de Deus, que é a Bíblia. E você falou muito bem. A carta aos Hebreus fala que a fé é a garantia, ou seja, é como se fosse fiadora do que se espera, né? E a prova do que não se vê. Por que a prova? Porque é através dela que você alcança um determinado patamar de espiritualidade. Não é verdade? Agora deixa eu te fazer uma pergunta, Varoa. Assim, passeando pela Bíblia, Varoa, teria alguém que te lembre, que assim, alguém específico, que seja forte na fé, que tenha sido forte, esperançoso, tenha dado uma aula de fé? Então, o próprio texto que nós vimos no início nos fala sobre Abraão, que é o pai da fé. Porque Deus fala com ele, para ele contar as estrelas do céu, que seria a descendência dele. Mas ele era um senhor, ele já era idoso, sua esposa já era idosa. Então, na razão humana, pelos olhos dele, ele não conseguiria ser mais pai. Verdade, verdade. E Deus fala com ele que ele teria... As estrelas do céu seria filhos como inúmeras... como seriam as estrelas do céu. Do céu. Então, é muito forte, né, Valu? Não tem exemplo maior que eu possa dar de fé, que foi o casal, né, o Abraão e Sarai, no caso depois ela passa a se chamar Sara, um exemplo de fé, porque ela era idosa e ele também, eles não tinham filhos. É verdade. E confiaram plenamente na palavra do Senhor, e assim foi feito, porque quando a gente confia, ter fé é confiar naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E quando a gente confia e acredita, as bênçãos recaem sobre nós. E foi o que aconteceu com Abraão e Sara. Só para assim, pincelar rapidamente um pouquinho da história de Abraão. Abraão era um homem do Velho Testamento, um homem que foi separado por Deus, saiu da cidade de Ur, em Ur dos Caldeus, e seguiu para uma trajetória determinada por Deus. Deus chamou ele e falou: Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não falou endereço, rua, CEP, nada. Vai. E em um determinado momento, Deus chega para ele novamente, faz uma promessa de que sua descendência será tão assim numerosa quanto as estrelas do céu. Mas aos olhos humanos era algo assim bem difícil, sabe? Quando ele sai de Ur, ele tinha, Ur dos Caldeus, ele tinha 75 anos. Sara foi mãe aos 90. Abraão pai aos 100. Então, hoje em dia, né? Seria difícil. Aos nossos olhos, como é que isso iria acontecer? Exatamente. Se a gente não tiver fé? Exato. A fé, como diz o Google, a alguém ou a algo que seria a fé racional, seria impossível você acreditar assim. Agora, a fé depositada em Deus, nas suas escrituras, é possível, porque Deus pode todas as coisas. Deus pode no impossível. E a prova disso é a história de Abraão, que fica na galeria dos heróis da fé, lá na carta aos Hebreus. E essa é a palavra para hoje. Fé, confie no Senhor, confie nas escrituras sagradas de que Deus a todo momento está olhando para você. Deus quer um relacionamento com você. Ele quer te mostrar caminhos novos, caminhos de bênçãos, caminhos que te afastam do mal e te aproximam de Deus. Nesse momento, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, que Deus possa, nesse pequeno estudozinho, ter tocado no teu coração, que você tenha o desejo de se relacionar com o Senhor, e através da fé, que é justamente acreditar naquilo que não se pode ver, mas se tem a certeza de que existe, assim como o ar que você respira, você não pode ver. Não é verdade, Valor? Não pode ver, mas você não vive sem ele. Assim é o Senhor na nossa vida. Às vezes a gente não pode ver com olhos humanos, mas com olhos espirituais nós conseguimos. E ele, assim como o ar que respiramos, está em nós, a partir do momento que nós o busquemos. Amém? Amém. Que possamos exercitar nossa fé. Exato. Assim como foi a fé de Abraão e de Sara. Amém? Fica com Deus, meus amados.